Olá pessoal, eu sou o Marcelo Mansueto, fisioterapeuta neurofuncional. Eu vim aqui falar sobre estimulação cerebral não invasiva para a turma de fisioterapia da Unifor. Siga, curta, compartilha e se inscreva no canal Desbrava Físio. É TCC do português, estimulação transcraniana por corrente contínua. E esse é TMS do inglês. Traduzindo para o português, EMT, estimulação magnética transcraniana. São dois aparelhos que na época me despertou a curiosidade de dizer assim, os meus pacientes não estão mais evoluindo. O que é que eu posso fazer por eles? O que é que eu posso fazer mais por eles? Vocês já pensaram isso? Lá no NAMI, você chegar no NAMI e dizer assim, esse meu paciente está evoluindo muito, o que é que eu posso fazer por ele? E sai pesquisando, foi o que aconteceu comigo. Os meus pacientes de neuro, quem atendeu neuro aqui, sabe que é complicado a evolução deles. Eles vão evoluir, daqui a pouco ele estaciona, melhora um pouquinho, daqui a pouco vem de novo. E aí a curiosidade minha foi, o que é que eu vou fazer com esses pacientes para que eles melhorem mais? Por isso a ideia dos aparelhos. Então, vamos voltar aqui a TMS e a TDCS. Para eu saber TMS e TDCS, eu preciso conhecer somente uma região do nosso cérebro. O homúnculo de Penfield. Eu acho que vocês já ouviram falar em neuro do homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield é a região cerebral motora, ou pode ser como sensorial, que tem no nosso cérebro, que é um bonecozinho, onde representa o estímulo do seu corpo no córtex cerebral. O córtex motor e o córtex sensorial que fica logo atrás, que é representado por esses bonequinhos aqui. E eu preciso saber onde é que estão, principalmente a mão do indivíduo, para eu avaliar através dessa máquina, tá? E saber também que se eu tenho uma mão aqui, que representa e faz o cruzamento dos feixes, córtex espiral, né? Se eu tenho uma mão aqui do lado esquerdo, eu vou tratar a mão do lado direito. E assim vice-versa. É o caminho, é a orientação que você vai ter que saber. Existe um exame chamado de eletroencefalograma, não sei quem já fez aqui, onde existem alguns pontos do eletroencefalograma, eu posso até colocar aqui. Aí vocês podem procurar na internet sistema 1020, tá certo? EEG. E aí ele vai dar algumas figurinhas onde você vai medir no cérebro, fazer uma medida na cabeça do paciente e encontrar os pontos que representam a mão, que representam a parte emocional, que representam o córtex frontal, o córtex parietal, o córtex occipital, até distúrbios de visão, os pesquisadores estão tentando tratar com a TMS, a estimulação magnética transcraniana. São duas técnicas totalmente não invasivas e indoloras. Para você invadir, colocar um eletrodo no cérebro do paciente, você precisa de cirurgia. Aqui não precisa de cirurgia. Só precisa de uma touca para a TMS e a cabeça do paciente para você colocar os eletrodos do paciente. Pronto. Esse é o sistema de medida, tá certo? Onde você vai identificar as regiões. Por exemplo, CZ é o centro do homúnculo de Penfield. É a área que pega quadril, pega um pouco da coxa, pega a perna, o joelho, as pernas, o pé lá embaixo, que é mais profundo e é mais difícil de você avaliar. Porque eu posso tentar avaliar através de pulso único na magnética, porque pode ser pulso repetitivo, que é para tratamento, e pulso único para avaliação do córtex, do feixe córtico espinhal. Correto? Entenderam? Então você vai avaliar o feixe córtico espinhal como? Você coloca aqui no aparelho, dá um pulso, aí mexe a mão do paciente, ou dele. Você vai pegar como na academia, né? Um educador físico, ou um personal vai medir a sua musculatura, vai pegar a carga máxima, né? Ou o fisioterapeuta vai pegar a carga máxima do paciente e vai pegar 80 a 90 ou até 100% se o paciente conseguir,
e fazer um treinamento físico através da resistência máxima que você consegue no paciente. A mesma coisa com esse aparelho. Aquele não precisa avaliar, mas esse. Agora, eu posso avaliar o feixe córtico espinhal do meu paciente antes e após o tratamento com estimulação elétrica transcraniana. Tá certo? E a estimulação elétrica transcraniana, ela é uma corrente contínua. Vocês usam muito o tratamento de vocês, periférico, é a corrente alternada, né? No cérebro, existem alguns estudos, viu? Mas é muito pouco estudo. Não vou falar da corrente alternada aqui, porque não existe evidência científica, porque tem poucos estudos. Mas estão começando a evoluir os estudos em corrente alternada. Mas a corrente contínua, ou seja, ela faz um tempo de subida, né? Uma rampa de subida, que também tem alternada, e aí depois ela continua continuamente no neurônio até terminar o tempo que você coisou e tem o tempo, a rampa de descida. É só isso que ela faz. Só que você tem que entender que tem que existir um conhecimento neurofisiológico, neuroanatômico, para você aplicar esses aparelhos. Então, através dessas medidas, eu consigo encontrar, se eu quero recuperar membros inferiores, equilíbrio, melhorar a marcha do meu paciente, ou eu venho para cá, ou eu venho para o cerebelo. Aí o cerebelo, onde tem PZ, que é parietal central, O1, que é OZ, que é occipital central, 2 centímetros abaixo, ou 2 dedos abaixo, eu consigo estimular o cerebelo, a parte central do cerebelo. Aí, vocês sabem que lesão cerebelar às vezes pode puxar mais para o lado direito do que para o lado esquerdo, a pessoa tem uma hemiparesia do lado direito ou do lado esquerdo, e aí você vai ter que entender isso, a fisiopatologia também, e aplicar o aparelho de acordo com o que o Marcelo sabe. Não, de acordo com o que os estudos estão indicando para ele fazer. Sempre assim. Ok? Então, através do EG, sistema 10-20 de captação dos focos, e conhecimento prévio do homúnculo de Penfield, das regiões cerebrais também, lobo frontal, occipital, parietal, temporal, através desse conhecimento também porque das regiões mais profundas do cérebro. Se você pegar um paciente com Parkinson, você vai ter que entender que essa alteração é na substância branca e que está lá na substância negra, que está lá embaixo do cérebro. É uma região subcortical. E que a gente tem que entender que algumas regiões do córtex cerebral, elas influenciam na produção de dopamina. Aí eu tenho que ir atrás dessa região, através de estudos, ver quais foram os pacientes que melhoraram determinado protocolo, e eu vou usar o protocolo de acordo com a pesquisa científica. Paciente que sente dor e que começa a ter cronicidade dessa dor, o teu cérebro se modifica para se adaptar àquela dor. E muitas vezes é uma neuroplasticidade que nós chamamos de neuroplasticidade não adaptativa. E aí os meus aparelhos, os nossos aparelhos, eles vão servir para modular esse sistema nervoso a nível cortical. Certo? Existe uma região de depressão e ansiedade. Né? Se eu pegar aqui o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e córtex pré-frontal dorsolateral direito. Esses dois focos aqui, na ansiedade e na depressão, eles vão se alterar. Esse lado esquerdo vai ficar hipoexcitado e esse lado direito vai ficar hiperexcitado, os neurônios. Aí eu pego os meus aparelhos, coloco o eletrodo excitatório aqui e o inibitório desse lado. Ou seja, o positivo aqui, o ânodo, o anódico, e o catódico eu coloco aqui do lado direito. Correto? Tá, é um dos tipos de tratamento. O paciente tem um perfil mais de ansiedade do que de depressão. Opa, eu coloco o eletrodo catódico aqui, que é o negativo, e coloco o anódico aqui, sobre a sobrancelha, que é chamado de FP1. Tá certo? Frontoparietal 1. Ou se for aqui do lado direito é par, do lado esquerdo é ímpar. Então você faz uma normalização dos estímulos nervosos. Eu tenho um paciente que está com AVC, por exemplo, o que é que vai acontecer? Eu tenho AVC do lado esquerdo.
como a minha paciente lá do coisa. O que é que eu estou fazendo com ela? Eu vou excitar esse lado que está com AVC? Não. Você bate sua cabeça sim, mas é não. É não. Por quê? Porque aqui está lesionado. O que é que eu vou fazer aqui desse lado se não tem neurônio vivo? É uma opção. Depois de eu inibir esse lado, porque o que é que vai acontecer com o cérebro do paciente que tem AVC? Você vai ter aumento de ondas do lado direito, tentando compensar a deficiência do lado esquerdo. É uma neuroplasticidade que pode ser não adaptativa. Por isso que às vezes o paciente com AVC ele recupera alguns movimentos, porque os neurônios ao redor e do outro lado vai fazer com que ele recupere alguns movimentos. Ok? 80%. Ele é não compensatório? Mas é tudo, eu escutei. Não adaptativo. Não adaptativo. Você tem uma lesão do lado esquerdo, o lado direito vai tentar compensar. Pulmão, mesma coisa, né? O que vai acontecer com o pulmão? Tá? O pulmão vai fazer o quê? Se você não tem um pulmão do lado esquerdo, o lado direito vai hiperinsuflar, vai tentar compensar aquela coisa. O organismo da gente foi feito para isso. Eu preciso da touca. Tá certo? Tá linda, bate a foto da linda. E aí, eu preciso medir a cabeça dela. Eu tenho que ter uma treninha. Tá certo? Eu chamo de treina, você chama de treina também? Tá. E aí eu pego bem aqui, que é essa região aqui chamada ginásio. Você tá apertando o olho aqui, tá com medo aqui. E aí, eu pego bem aqui, ó, que é o inion, que é chamado, outro ponto, é o mécio, que é o osso, o último osso aqui da cabeça. E aí desceu, você pega bem dentro do osso, tá bom? E aí você vem aqui, ó, aí deu dela 33. 33, metade de 33 dá o quê? 16,25, não é isso? Vamos fazer 16,5. Aí eu venho aqui 16,5 e marco com uma caneta. Uma canetinha aqui. Venho aqui e marco com uma. Esse ponto ainda não é o CZ. CZ o que é? Córtex central, a região central do córtex. Aí eu venho, tem o tragus, que é essa partezinha da orelha. Eu tenho que medir daqui para cá. Tá certo? Aí eu pego bem aqui no tragus. Estou pegando o tragus aqui? Tem aqui, né? Aí eu venho. Estou pegando aqui? Sim. Aqui, né? Sim. 34, cabeça de cearense. 17. Aí eu venho aqui, ó. Tá bem próximo daqui do outro. Eu posso marcar uma região bem. Tá bom? Aí eu venho e marco aqui, ó. CZ. CZ. Certo? Só que eu tenho que encontrar C3 e C4, que é a região da mão direita e a região da mão esquerda. Então eu venho, ó, é 20% daqui para cá. Na medida daqui para cá, deu 34. 34, 33 foi essa, não foi? Deu cabecear, por exemplo, cabecear 33, 34. E aí, 34, 17, 20% é 6,8. Né? Então eu venho aqui no tragus de novo, seguro aqui, ó, pego mais ou menos a região e aí eu tenho 6,8. Aí essa do lado direito é par, esse aqui é C4. Certo? Uma canetinha dessa, ela é bem boazinha. Agora você tem de presente um pouco. Eu indico a loja, né? Tô brincando. Tô brincando. Pelo livro. Tô brincando. Eita, bicha sabida aqui. Tá bom? Então é 6,8, né, gente? Então eu venho aqui, meço 6,8. Aí eu tenho C3, e tenho C4, e tenho CZ. Esses são os pontos do eletrocardiograma, tá, gente? Tá bom? A sua caneta eu não vou tocar pelo livro, não. Você sabia? Se eu tenho C3 e C4, ela aperta um pouquinho, mas ela aperta, eu não quero levantar a mão, senão fica baixando. É a maquiagem dela. Aí eu não vou ficar com Não, levante a cabeça. nada de expressão. O eletroencefalograma, ele é diferente quando está com o olho fechado. Então, quando a gente faz as ondas do nosso cérebro, elas se modificam quando está de olho fechado e de olho aberto. Então, nossos pacientes precisam ser trabalhados de olhos abertos e não de olhos fechados. Tá certo? Então, abre o olho. O paciente é teimoso, né? Tá tudo marcado. Ai, agora sim. Pronto, liberei um pouquinho. Então, eu vou usar o pulso único para avaliação. Pulso único,
Na estimulação magnética é para avaliação do feixe córtico espinhal. O pulso repetitivo é para tratamento. Tá? É como se eu estivesse fazendo uma atividade física diretamente no cérebro do paciente. Tá? Professor. Modificando o sistema nervoso. Existe alguma contraindicação para fazer isso? Existe. Implantes metálicos no cérebro não pode. Apertar duas mãos para cima, tá certo? Vai abrir e fechar a mão. Bom, deixa bem relaxado, tá bom? Você vai sentir só um pé na sua cabeça. Nada, a sua mão vai mexer, não se assuste. Tem gente que tem uma sensibilidade muito grande. Aí dá um pulo, né? Ai, não fala da coisa que eu vou voltar. Tá certo? Então, eu vou botar um pouquinho alto. Ai, meu Deus. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Pesquisar o hotspot. O que é o hotspot? É o ponto mais sensível do cérebro dela. Tá certo? Se ela sair daqui maluca, gente, a culpa não vem em mim. Ah, já é? Então, vamos ver se eu melhoro ela. Mas, então eu vou procurar primeiro o hotspot. Como é que eu faço procurar o hotspot? Eu vou estimular, ó, e saio procurando. Tá certo? Aí depois eu pego o limiar motor de repouso dela. Encontrei o hotspot, eu vou pegar o limiar motor dela. Aí eu vou lá e estimulo para encontrar o coisa, tá certo? Aí a gente faz contagem de 3, de 5 repetições, mexendo a mão. Aí, só mexeu 2 vezes. Aumenta a intensidade. Ah, não, tá mexendo, diminui a intensidade. É assim que a gente faz o mapeamento do hotspot. Tá bom? Ela vai, é só um tecozinho, vou te mostrar aqui, ó. Como é. Tá mexendo. Ok. Existe estimulação periférica, tá? A bobina magnética. Tá certo? Você pode fazer. Essa daqui é melhor fazer periférica do que essa. Tá? Existem umas bobinas especiais. Porque cada bobina dessa, gente, eu quero comprar uma pequenininha pro cerebelo. 23 mil reais. Eu quero comprar a que faz estimulação, que ela é redonda, mas totalmente plana. Excelente para estimular perifericamente. 33 mil reais. Eu tenho duas. Tá? Que tá funcionando para mim. Então, Professor, qual que é a mais profunda mesmo? Essa bobina ou essa profunda? essa daqui é mais profunda, mas é menos focal. E essa daqui é menos profunda, mas é mais focal. É por isso que eu optei por ela, a 8, porque ela é mais focal que essa. Agora, essa daqui, ela pega em torno de uns 5 centímetros dentro do córtex cerebral. Ela é legal. E pega de 2 a 5 centímetros. Então, é isso aqui mais ou menos. Ela vai penetrar. Ela vai passar pelo crânio. Já com a centelha do crânio, né? Vai passar pelo crânio. Não, vai passar pelo crânio até 5 centímetros aqui. Cabelo, crânio, as meninges, né? Tudo isso ele lá consegue penetrar. E aí você estimula perifericamente o cérebro, porém, como o cérebro ele é interconectado, você vai conseguir outros efeitos, tá? Por isso que eu acredito mais nessa. O meu paciente que veio do Crato, eu estou muito triste. Até agora eu não pude fazer nele. Por quê? Porque essa daqui tem mais pesquisa, tem mais resultados publicados, tá bom? Vamos numa prática, senão não vai dar tempo. Aí mexeu no dela. Quem viu? Quem quiser ver, vai estar perto. Dói? Não. Vai nada. Feixe córtico espinhal da mão direita. Tá bom? Aí eu venho, ó, todos os estímulos que eu estou fazendo, tá mexendo na mão dela. Aí eu venho, tenho que segurar a bobina, tá? E aí baixo para, vamos botar para 45, eu tinha botado 60. Botar para 45 porque foi muito visível, né? A estimulação dela, tá bom? Não pegou. Aí eu venho aqui, 50. Mexeu. 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 Com 50. Só que, aí sim, eu pergunto para ela o seguinte: você é canhoto ou destro? Ela, eu sou destro. Aí eu vou pegar, confiar mais no destro, na mão direita, tá certo? Porque a mão direita é mais utilizada, o córtex cerebral esquerdo dela é mais ativo, porque ela mexe mais a mão direita, então isso é um predeterminante, tá bom? Então, se eu botei 50, botei 45, ela não respondeu, 50 ela respondeu, então eu vou botar 47. Isso é escolha, tá? Não pegou nada, né? Então eu vou botar 49. Eu também estou mexendo aqui, tá, gente? A gente toma maior cuidado, eu tenho outra pessoa para me ajudar. Enquanto eu estou segurando aqui a bobina, enquanto eu vou lá e volto,
eu posso estar mexendo a bobina, então isso às vezes dificulta. Eu vou procurar o hotspot dela de novo, em 49. 49. Ó, já perdi o hotspot dela, tá vendo? Por que não fica no 50? Aí sim, é porque eu tenho que procurar o que é mais excitável. Não o que é assim. Ó, eu peguei 50 aqui, já não está mexendo, ó. Tá vendo? 50. Eu estou bem em cima do C3 aqui, ó. Aí mexeu. É só o pontinho mesmo. Aí não mexeu. Mexeu. Aí mexeu, não mexeu, na minha cabeça aqui eu começo a fazer as contas. 2 para mexeu, 1 para não mexeu. 3 mexeu, 1 não mexeu. 4 mexeu, 1 não mexeu. 5 mexeu, é 50. Baixa para 48 aqui. 48. Aí, baixou para 48, não mexeu? Mexeu. A primeira também mexeu? Então, 2, 0. 3, 0. Agora mexeu? Não. 3, 1. 4, 1. Mexeu, 5, 1. 47. Entendeu? Aí eu vou procurando. Aí 48 mexeu, 47 não mexeu, eu considero 48. Aí existem os protocolos de segurança para você aplicar a máquina. Tá certo? Por exemplo, em regiões não motoras, quais são as regiões mais fáceis de ter convulsões? As regiões motoras. Porque você estimula o feixe córtico espinhal inteiro e você pode induzir convulsão. Então, o que você vai fazer? Um protocolo, sempre quando for usar a região motora, 80%, 90%, no máximo estourando 100%. Eu fui usar 100% do meu paciente e ficou todo tempo mexendo a mão. Opa, baixa, porque isso pode induzir uma convulsão, tá certo? Ó, vamos lá. Então, é assim, ó. Se eu der um pulso, se eu colocar 1 Hz, é 1 pulso por segundo, né? 1 Hz é 1 pulso por segundo. Então a máquina vai fazer isso aqui, ó. Certo? E esse estímulo de 1 Hz, normalmente não, ele é inibitório do sistema nervoso central. Então a máquina, esse barulhinho que eu faço, ela vai ter uma programação. Eu posso aplicar 1.200 pulsos, eu posso aplicar 1.500, 1.600 pulsos, tendo no máximo 1.700 pulsos. E aí tem um tempo determinado para esses pulsos acontecerem. Aí ou eu tenho um braço, ou eu vou ter que usar o meu braço para segurar 20, 30 minutos a bobina. Certo? Foi acontecer com o meu paciente, porque o braço às vezes não funciona, o meu braço está quebrado. E aí eu não funciona e eu saio lá com bíceps dolorido. Ou então é repetitivo, são 10 Hz por segundo. Aí então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Por segundo, em 1 segundo. Aqui é 1 por segundo. O pulso único, você vai avaliar, como eu fiz. Ou então você vai inibir o sistema nervoso central se ele for um pulso único repetitivo. Ou ele pode ser 10 Hz, 5 Hz, 10 Hz para cima, ele é excitatório. Só que você tem que dar um intervalo entre um trem e outro, de repouso. No mínimo esse intervalo tem que ser de 20 segundos. Para dar um repouso do sistema nervoso central, para ele não despolarizar demais. Atenção! Potencial de ação. Despolariza a membrana. Potencial de membrana. Altera os neurotransmissores. Não chega a despolarizar a membrana. Só faz mudar o metabolismo do neurônio. Ok? Pouco, né? Esse. O risco desse de causar uma convulsão. 0 abaixo de 0. Ninguém pode dizer também que não pode causar, porque ninguém sabe. Esse daqui, menos de 1%. E olha pacientes que eles estão fazendo muito, tratando pacientes que são viciados em cocaína. Estão tratando com esse aparelho e está tendo resultado. Pode estar com a touca até agora. Mas só para você ter uma ideia, ela foi 47 dela, não foi? Menos 20%, 47%. Vai calculadora aí, gente. 100% de 47, né? Eu tenho uma dúvida. 80% de 47? Pode dizer. Na avaliação, né? Você coloca a touca, aí procura o ponto, aí vai estimular o ponto. Essa estimulação é com Hertz também? A O intensidade? que você colocar aqui, ele vai dar pulso único. Com 10 ou com 1 Hz, ele vai estimular de qualquer jeito.
Esse aparelho, em cima, ele só faz o pulso único, que é o comando. E embaixo é o protocolo. Aí como é que encontra esse valor de 50 a 47? Vai... Como eu fiz. Foi o que causou o movimento lá. Causou Então movimento. vai aumentando até... O mínimo que causou o movimento é o Entendi. Aí ela usou 80% de 47, 37,6. 37,6, eu posso considerar 37. Pronto, eu estou programado para o programa aqui excitatório, tá? Excitatório, 10 Hz é excitatório, acima de 5, 5 acima de 5 é excitatório, abaixo de 1 é inibitório. Essa máquina é a mais interessante. Essa daqui são 2 eletrodos, é como se fosse uma eletroterapia, um positivo e um negativo. Você vai escolher por isso que o conhecimento de eletroencefalograma, o conhecimento de eletrofisiologia, né, é importante você ter, tá bom? E aí eu vou fazer um programa aqui, não vou botar na região certa, sem risco nenhum, que ela vai ter. Iniciou a máquina, eu tenho 15 segundos para começar o protocolo, e eu vou colocar na região de depressão dela. Aliás, já vai colocar na ansiedade, né? Porque ela é ansiosa, né? Porque aquela sala tremendo todinha. Ela vai começar a máquina. Ouviu o barulho? Tá bom? 50 pulsos por trem, 10 Hz, quer dizer, são 50 pulsos. Cada segundo são 10 pulsos. São 5 segundos que ele usa em cada segundo, 10 Hz. E 10 pulsos. É super rápido. Esse é esse protocolo. Tá bom? Ninguém vai fazer o protocolo todo. E eu. Tudo bem? Ah, que alegria. Chega passando e fala isso. Posso levantar? Pode. Obrigado, viu? Vamos para aí.